Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar e fica aqui na cidade de Pinhais, é a região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Quem puder, se inscreva, deixa lá o seu curtir, acione o sininho, e para nós é muito importante. Muito obrigada por participarem conosco. Nós vamos fazer para a atividade de hoje, primeiro uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Faremos uma prece, que já é o hábito das nossas palestras, das nossas atividades presenciais na Casa Espírita. E aqui não seria de outra forma. A leitura de hoje nos diz assim: a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Então vamos mentalizar a doce imagem do amado Mestre Jesus, irmão mais velho, amigo incondicional, que está conosco sempre. Deus, Pai Todo-Poderoso, nossos anjos da guarda e a espiritualidade amiga que envolve a cada um de nós, onde quer que estejamos. Somos todos amparados e protegidos. Neste momento, pedindo a permissão para iniciar a atividade desta noite, rogando ao Pai amado as bênçãos de paz, de luz, de amor, de intuição, de inspiração para todos nós que estamos aqui. Em nome de Deus, iniciamos as atividades de hoje. Que assim seja. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho tem 28 capítulos. E todos nós, qualquer pessoa de qualquer religião, pode ler, pode estudar o Evangelho, porque nele estão os ensinamentos morais de Jesus. A diferença é que a gente lê, a gente estuda, mas deveria colocar em prática, de verdade, tudo que está lá. Mas como Deus é misericordioso conosco, vai nos dando oportunidades para que, devagar, no nosso tempo, nós consigamos fazer isso. Mas se já começarmos a estudar, ler, já será um grande passo. E o capítulo 24, ele tem por título: Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E a primeira lição já vai falar porque Jesus falava por parábolas. Esse capítulo explica esse porquê mesmo das explicações de Jesus através de parábolas, que eram histórias que Jesus falava naquele tempo, naquela época, para o povo que estava ali com ele há mais de 2020 anos atrás. Talvez estivéssemos lá também, né? Ainda bem que a gente não lembra se estávamos ou não. Mas fato é que Jesus tinha que explicar naquele momento em forma de história. Mas a primeira lição que tem aqui, a primeira passagem está em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 15, que ele fala: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas se a coloca sobre um candeeiro,
a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Candeia, candeeiro, vamos falar lâmpada, lanterna, lampião, uma vela acesa. Um lampião. Se nós acendemos um lampião, há lugares ainda que não tem luz elétrica, né? No próprio Brasil aqui, no próprio Paraná, se a gente for bem lá no interiorzinho, ainda tem regiões que ainda estão na base do lampião, ainda não tem energia elétrica. Então vamos supor que nós estamos num lugar onde nós vamos nos utilizar de um lampião. Se colocarmos esse lampião ou uma vela acesa em cima de uma mesa, vai clarear todo o ambiente, vai iluminar tudo que está em volta. Se nós colocarmos embaixo da mesa, vai ficar apagado, ninguém vai ver nada. Por isso se fala, coloque a candeia, o lampião, a vela, a lanterna em cima, para que a luz se estenda, para que todos possam ver. E o que seria para nós este lampião, essa luz? O conhecimento. Vamos colocar esse conhecimento a fim de que todos possam se utilizar dele, que todos possam ver, que todos possam enxergar, porque com o conhecimento nós nos libertamos. Quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, mais nós nos libertamos, nós nos tornamos melhores, nós vamos conhecendo os porquês. Naquela época de Jesus, ele falava dessa forma porque ainda não tínhamos a compreensão que temos hoje. E hoje ainda tem coisas difíceis de nós compreendermos. Então Jesus se utilizava das parábolas, que são as histórias. E para aquele povo daquela época, ele tinha que utilizar o que ele tinha no dia a dia. Porque Jesus foi o maior pedagogo que existiu, maior psicólogo, maior médico, maior tudo. Jesus é Jesus e ponto final. Aí o que ele fazia? Para ele poder facilitar a aprendizagem dos seus discípulos, dos seus seguidores, do povo daquela época, ele se utilizava das coisas do dia a dia de cada um. Ele falava da pesca, ele falava do comércio, ele falava da produção agrícola, ele falava do cotidiano das pessoas, do dia a dia mesmo, dos elementos da natureza, do que tivesse à mão, o que tivesse próximo, ele pegava para poder mostrar, ensinar as lições do reino de Deus, para falar de Deus, que era difícil, até hoje, ainda tem situações que é difícil nós conversarmos com alguém e querer falar do reino de Deus, falar do seu amor, da sua bondade, da sua compaixão para cada um de nós. Então, dessa forma, falando em forma de historinhas, as pessoas se identificavam. Ficava muito mais fácil para entender a bondade, a justiça divina. E era assim que Jesus se expressava, porque não estávamos preparados naquele tempo para entender, para compreender. Uma passagem aqui mais à frente, nessa lição, Kardec coloca assim: então admira-se Jesus dizer que devia colocar a luz, né, sob a mesa, não embaixo, não se deve colocar sob o alqueire ou embaixo, enquanto que ele mesmo ocultava as verdades. Mas Jesus, que sabe tudo, né? A explicação era muito simples.
não estávamos preparados para compreender tudo naquele momento. Então ele fala, a luz, o conhecimento, tudo vem a seu tempo, para que a gente possa absorver, aprender, sem se atropelar. Se for ensinar algo para nós agora que nós já estamos caminhando um pouco mais, já temos um pouquinho mais de compreensão, se for nos ensinar algo que está muito lá na frente, que alguém já conhece, vamos ficar perdido. Então é preciso para nós contar com forma de uma história. É assim que se faz, tal coisa vai acontecer assim, porque ainda não estamos preparados. Tem uma passagem de Paulo, agora eu não lembro bem certinho como que é a frase, mas Paulo dizia mais ou menos assim: quando eu era criança, eu me alimentava de comida de criança, né? Mais pastoso. Agora que sou adulto, já o alimento é mais sólido, porque já posso mastigar. E isso é do nosso conhecimento. Quando nós somos mais jovens, nós temos ainda dificuldade para entender algumas coisas e a gente vai aprendendo devagar. Com a idade adquirimos experiência, então já sabemos um pouco mais, então já temos condições de saber mais coisas. E tudo vem a seu tempo. Ao tempo de Jesus, quando nós perambulávamos por lá e nos achávamos os tais, né? Queria saber tudo, a gente colocava os pés pelas mãos e aprontava todas e não entendia nada. Aí Jesus, com a sua paciência, com a sua calma, explicava, por meio de parábolas, como nós iríamos chegar ao reino de Deus. E ele vem num tempo em que tudo estava perdido mesmo. Talvez um pouco diferente de hoje, ou não, né? Mas tudo era violência, tudo era maldade. As leis de Moisés já estavam ali, e estava difícil para serem cumpridas. Jesus vem para fazer com que essas leis se cumpram, mas com amor. Por isso que ele explica tudo dessa forma, para nós entendermos que nós temos que fazer a nossa modificação íntima, a nossa melhora, a nossa transformação moral, entender o que é o reino de Deus. Fica mais fácil quando fala do nosso dia a dia, quando se compara uma coisa com a outra, né? E Jesus, quando vai embora, antes de ir, nos deixa uma terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o conhecimento que temos agora, de tudo que ele falou lá atrás, que naquele tempo a gente não conhecia, a gente não sabia interpretar. Agora nós entendemos que temos que amar a Deus sobre tudo que existe. Ele é nosso Pai, é nosso Criador, nos ama, nos cuida, em momento nenhum nos abandona. Temos que amar o nosso próximo, como amamos a nós. Não devo fazer ao outro aquilo que eu não quero receber em troca. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que melhorar aqui dentro. Vou ter que me comportar, mudar atitudes, comportamentos, mudar nossos estilos de vida, coisas que a gente faz que podem machucar o outro. Se eu não quero ser machucado, eu não vou machucar o outro. E Jesus, antes de ir embora, ainda complica mais a nossa vida, porque ele diz que nós devemos nos amar como ele nos amou. Vamos chegar nesse ponto, com certeza, um dia chegaremos. Para isso estamos nessa caminhada, nessa escalada, agora nesse momento. E com esse conhecimento que temos agora, em que podemos ir nos transformando, vai ficando cada vez mais fácil. Jesus falava para os seus discípulos que estavam aprendendo naquele momento,
que não fossem aos gentios, aos pagãos, levar a palavra de Deus. Por quê? Eles ainda se assemelhavam a um terreno que não foi preparado, a um solo que ainda estava bruto, que precisava passar ainda, arar este solo, preparar para jogar a semente. Era para irem as ovelhas de Israel, que eles já estavam com o solo preparado, já acreditavam num Deus único, já estavam com o seu coração desejoso de melhoras, já sabiam que o Messias viria, então já estavam, esta terra já estava preparada. Era só derrubar a semente. Aí os discípulos poderiam ir nesse lugar. Com os pagãos ainda não, porque eles também não estavam preparados. Eles também precisavam se preparar um pouco mais para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem. Então Jesus explica isso para eles. Não significa que os pagãos, os gentios daquela época não conseguiriam a modificação deles. Conseguiram com certeza, porque tudo tem um tempo para acontecer. A semente é lançada até que ela germine, cresça e dê frutos, demora um pouquinho. E é esse tempo que nós precisamos. Jesus é a mensagem viva do Evangelho, é a mensagem viva da Boa Nova, que nós agora estamos aprendendo com essa doutrina de amor, com essa doutrina esclarecedora que é o Espiritismo, que vem responder todos os nossos porquês, todos. Então nós somos agora, nesse momento que estamos nos tornando trabalhadores da seara do amado Mestre Jesus, aquela chama daquela velhinha que está em cima da mesa, que vai se expandindo. Que nós possamos ser essa luz que vai trazendo, clareando, trazendo conhecimento a tantos outros irmãos nossos que precisam do consolo, da esperança, do acolhimento, do carinho, que estão ainda perdidos por aí. Não que sejamos os melhores e também não estamos perdidos de vez em quando. Mas a mensagem de Jesus está entrando no nosso coração aos poucos. Então que possamos fazer essa chama crescer cada vez mais, que possamos nos tornar luz, que possamos iluminar caminhos das outras pessoas também, levando o raciocínio claro, o pensamento bom, para que as criaturas vão rumo a Jesus. Tem problemas no mundo? Tem. Com certeza, 7 bilhões e tantos de criaturas no planeta Terra? Exatamente, 7 bilhões e tantos problemas. Mas tudo tem sua razão de ser. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está passando uma dificuldade de graça. Tudo tem um motivo. E esse é o nosso melhor momento em que estamos aqui. Porque Deus está dando uma oportunidade grandiosa para todos nós nessa encarnação atual, para que possamos ser criaturas melhores. Então, que possamos aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades que temos de aprender algo bom, algo novo, que irá enriquecer o nosso coração, o nosso raciocínio, para nós deixarmos de enxergar as coisas que nem o cavalinho. Já viram um cavalinho que tem aquela viseirinha aqui do lado? Ele vai aqui, né? A viseirinha está aqui, o cavalinho vai indo. Ele só caminha aqui e vai com a cabecinha baixa ainda. Quando tira a viseira, o cavalinho já olha, opa, tem um matinho ali, tem um pastinho ali, tem uma florzinha ali, ele tem tal coisa, e fica tudo muito melhor. Que nós possamos tirar esta viseira e vislumbrar
o mundo maravilhoso que tem. As dificuldades vão existir, claro, mas nós vamos ver essas dificuldades de uma outra forma, à medida que vamos aceitando, vamos conhecendo, vamos aprendendo. E tudo se renova, e tudo cresce, e tudo continua. Vai ficar de lição de casa, tá? Porque eu não vou falar tudo hoje, meus amigos. Capítulo 24, Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. É uma lição maravilhosa, assim como todas as lições do Evangelho, como falamos de início. É a lição, é o Evangelho que traz para nós a modificação moral de cada um de nós. A partir do momento em que nós compreendemos que a morte não existe, que nós só mudamos de lugar, a partir deste momento, nós sabemos que nós vamos continuar tendo outras vidas. Vamos aproveitar e ir corrigindo as coisas que temos que corrigir dentro de nós, para que nas próximas vezes possamos vir mais leves, não enfrentando tantas dificuldades e talvez até termos reencarnações em uns mundos muito melhores. Vamos aproveitar, vamos estudar esta chama maravilhosa, essa luz que é a doutrina espírita, que traz tantos esclarecimentos para todos nós. Que tenhamos luz, que tenhamos paz, que tenhamos esperança, que tudo irá cada vez melhor. Agradeço a atenção, agradeço por estarem visitando o canal Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. E vamos agradecer a Deus por tantas oportunidades que temos de sermos criaturas melhores. Que Deus e seu infinito amor, Jesus, o amado Mestre que está sempre conosco, nos abençoe, nos envolva, que cada lar, neste momento, cada família, receba vibrações muito boas, energias de paz, de alegria, de esperança, de entendimento e de compreensão. Que o amor se faça em cada coração. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.